Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você aqui a respeito das regras de ouro. E eu vou mostrar para você aqui 12 regras de ouro de uma determinada empresa e nós vamos conversar sobre ela. Vamos conversar sobre as 12 regras de ouro dessa determinada empresa. Então segura aí, porque o conteúdo hoje tá legal. Eu não quero que esse vídeo fique longo, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo, né? Ver se eu consigo falar pouco hoje. Nestor, o que você pensa sobre as regras de ouro? Cara, eu acredito que regra de ouro dificilmente vai funcionar, porque quando você diz que uma coisa é uma regra inquebrável, você já está numa situação complicada. Uma regra inquebrável, em nenhuma condição essa regra vai poder ser quebrada. Será que dá para prever assim? Que em nenhuma condição você vai precisar de quebrar uma regra da empresa? Será que dá para prever isso? Difícil, né? Então, a regra de ouro, basicamente, depois eu quero fazer um vídeo mais sobre as definições de regra de ouro e tudo mais, mas basicamente, muito basicamente, regra de ouro é aquela regra inquebrável, que quando ela é quebrada, o trabalhador que quebrou a regra de ouro normalmente sofre uma sanção por parte da empresa. Normalmente é assim, tá? Quebrou uma regra de ouro, trabalhador sancionado, né? Leva uma punição, enfim. Então eu quero conversar com você aqui a respeito de 12 regras de ouro. 12 regras de ouro de uma determinada empresa e, logicamente, não vou expor a empresa, não é o objetivo expor a empresa, tá? Criticar a empresa, não é nada disso. Não é nada disso. O objetivo é tão somente pensar sobre as regras de ouro da referida empresa, né? Sem citar a empresa, sem comprometer ninguém. Não é esse o nosso trabalho aqui, né? Para quem acompanha o nosso trabalho, sabe que esse não é o nosso perfil. Então vamos lá, vamos conversar sobre as 12 regras de ouro dessa determinada empresa, que você não sabe qual é, nem precisa saber. Nós vamos falar mesmo sobre as regras de ouro. E eu vou te mostrar por que essas regras de ouro, dessa forma que está aqui, não funcionam. Dificilmente a regra de ouro vai funcionar, porque, de novo, é impossível prever tudo. É impossível você dizer, ó, sempre tal coisa terá que ser assim. Inclusive, né, num acidente na plataforma de petróleo Piper Alpha, as pessoas que sobreviveram ao acidente foram aquelas justamente que quebraram a regra de ouro. Então, esse negócio de regra inflexível, por si só, é complicado. E essas 12 regras são mais complicadas ainda. Eu vou te mostrar, então vamos lá. Vamos viajar comigo aqui. Então, a primeira regra da empresa é integração de novos colaboradores e prestadores de serviços terceirizados. Mas, cara, regra de ouro não é uma regra que o trabalhador tem que seguir? Então, como é que a empresa já começa colocando assim, regra de ouro é a integração de novos colaboradores? Mas quem fornece o treinamento de integração é a empresa, não é isso que a norma diz? Não é o empregador que promove a capacitação? É o empregador que promove a capacitação. Então, como é que isso vai ficar a cargo do trabalhador? O trabalhador, principalmente chegando na empresa, ele é conduzido ao treinamento. Ó, você vai lá na sala tal, e normalmente não se tem problema com isso, porque o cara está sendo contratado. Se a empresa faz o meio-campo direito, não tem nem problema quanto a isso, porque o cara não tem nem escolha. Ele está sendo contratado, não conhece a empresa ainda, está em período de experiência e está doido para ser aceito. Então, essa regra não faz o menor sentido. Regra 2. E são 12 regras no total, tá? Regra 2. Comunicado e relato de ocorrência no formulário de olhar seguro. Legal, mas será que é passível de uma regra de ouro isso? Né? Regra de ouro, normalmente, ela está mais ligada, na maioria das empresas, aquelas atividades ou aquelas omissões que poderiam levar à morte. Será que simplesmente não fazer ocorrência no formulário é passível de levar à morte? Regra 3. Você é responsável por seus atos. Imprudência, negligência e imperícia. De novo, uma regra que, ao invés de focar em um aspecto direto, ela é subjetiva. Imprudência, negligência, imperícia? Quem é que julga isso? Quem é que vai julgar? Né? E aí, de novo, a regra esquece que as pessoas cometem erro. Então, qualquer erro que o trabalhador cometer, vai vir lá um sabichão da empresa e vai pontuar como negligência, imperícia e imprudência. E é muito fácil, né? Você apontar os erros, o dedo para os erros dos outros. O difícil
é apontar o dedo para os seus próprios erros. Eu sempre digo para os colegas prevencionistas, olha, você gosta de punir as pessoas quando ela erra? E se você punisse a você mesmo quando você errasse, né? Será que seria bom? As pessoas cometem erro, né? E, lógico, olhar em retrospectiva, olhar depois que a coisa já foi feita, é muito fácil você dizer que foi uma imprudência, negligência, uma imperícia. Pessoas se esquecem, né? Quem faz alguma coisa, eventualmente, erra. Só erra o pênalti quem bate, meu filho. Se ficar no banco de reserva, não erra o pênalti. Roberto Baggio, né, final da Copa de 94, errou o pênalti, o Brasil ganhou o tetra. Todo mundo, né? Nossa, Roberto Baggio. Aí eu parei esse tempo atrás pesquisar sobre o Roberto Baggio. O cara foi um cracaço de bola. Mas errou um pênalti na final. E aí? A vida dele acabou por isso? Não. Só erra o pênalti quem bate. Né? Mas nós, muitas vezes na área técnica, a gente quer acabar com o erro das pessoas. Mas vamos lá. Se você nunca erra, meu filho, talvez é porque você não anda fazendo nada. Porque quem faz alguma coisa, vez ou outra, vai errar. Faz parte da vida. Infelizmente, são duas certezas, né? A morte e o erro humano. Então, me mostre quem nunca errou e eu te mostro quem nunca fez nada. A regra de ouro número 4 dessa empresa. Treinamento contínuo para a força de trabalho. De novo, aquela mesma questão. O treinamento não é por parte da empresa? Outra coisa, quando a empresa coloca assim, treinamento contínuo. Contínuo? O que é um treinamento contínuo? É o trabalhador não trabalhar, ficar só na sala de aula dia e noite? Na sala de treinamento dia e noite? Isso é contínuo? Se for olhar a definição da palavra contínuo, seria isso, né? Sem interrupção. Vai ter treinamento sem interrupção? Então, fica estranho, né? Fica estranho. Mais uma regra também que não faz sentido, porque dependendo das atividades do trabalhador, vai ter uma periodicidade de treinamento. Mas aí você coloca isso como regra de ouro e, de novo, se quebrar, o que acontece? Vai ter sanção? Para quem? Para a empresa, que deveria fornecer o treinamento, ou para o trabalhador, que deveria ter comparecido? Será que ele foi avisado que ele vai ter treinamento contínuo? Regra 5, inspeção de máquinas e equipamentos. De novo, uma regra que, cara, inspeção de máquinas e equipamentos. Regra de ouro, isso? E quando você fala de regra de boa prática, sempre tem que ter o quê? Quem, quando, onde, por quê, né? Quem, quando, onde, por quê? Inspeção de máquinas, que máquinas? Com que frequência? Então, se o cara fizer uma inspeção de máquina por ano, então tá bom. Só está dizendo inspeção de máquina, mas não tem periodicidade nenhuma. Não precisa ser por mês, então. Não precisa ser a cada 15 dias. Pode ser uma vez por ano. Ou, quem sabe, uma vez a cada 2 anos. Inspeção de máquinas. Genérica, totalmente genérica essa descrição. Utilizar o sistema de permissão de trabalho seguro e anotar todas as medidas de segurança necessárias para o trabalho seguro. E aqui, de novo, né, nós temos ela, a figura, de novo aqui, da generalização, né? Todas as medidas de segurança. Todas as medidas? Estranho, né? Todas as medidas? Que todas as medidas são essas, né? Muito genérico, muito estranho, muito aberto. Não tem como você ter uma boa prática se a regra, se a boa prática é aberta, é genérica demais. Regra 7. Realizar, de novo, toda e qualquer atividade utilizando equipamento de proteção coletiva, quando necessário. Opa, você está falando toda atividade, vai falar quando necessário? Puxa, você tem uma... A própria regra aqui está se contradizendo. Fala, realizar toda e qualquer... O João já começou com pleonasmo ainda, olha. Toda e qualquer atividade utilizando equipamento de proteção coletiva. Quando necessário. Puxa, você já tem o pleonasmo do todo e qualquer. Utilizando equipamento de proteção coletiva. Como é que eu utilizo o equipamento de proteção coletiva? Vou pegar um corrimão e colocar na cabeça? Como é que eu utilizo o equipamento de proteção coletiva? Claro que eu estou brincando, né? Mas é. Proteção coletiva normalmente está fixada ao ambiente, ao enclausuramento da máquina. Como é que eu vou utilizar o enclausuramento da máquina? Vou vestir ele? Quando necessário. Mas é todo e qualquer ou é quando necessário? Como é que fica? Tudo que é rigorosamente proibido é ligeiramente permitido, né?
Se tudo é proibido, meu filho, nada é proibido. É assim que funciona. Tudo é proibido? Então nada é proibido. Não tem como você proibir tudo igual a empresa está querendo aqui. Regra 8. Realizar toda e qualquer atividade utilizando a EPI. Toda e qualquer, até trabalho no escritório, então. No escritório da empresa, todo mundo vai estar usando lá protetor tipo concha. Toda e qualquer. Ou vamos botar só um capacete que é mais fácil. 9. Equipamentos com prevenção e combate a incêndio, anomalias no sistema de detecção e combate a incêndio deverão ser comunicados à equipe de apoio da brigada de emergência. Então, equipamento vai ser comunicado, mas aí tá. Como é que você vai provar que o cara foi omisso? Oh, tu foi omisso. Como você vai provar? Ah, você devia ter visto que... eu devia ter visto, mas não vi. Complicado. Como é que você vai comprovar que alguém foi omisso? Adotar medidas de segurança no trabalho à altura. Aí, ó, de novo, medidas de segurança. O que é medidas de segurança? Em aberto, assim. Para essas empresas, para essa atividade dessa empresa, o que é necessário de medida de segurança para o trabalho em altura? E outra coisa, só acima de 2 metros? Com 1,70 m não mata, não? Só 2 metros acima? 1,90 m também não mata. Se alguém cair de 1,90 m também não tem problema. É só 2 metros. Então você vê, a empresa quer ser tão rigorosa que ela acaba sendo não rigorosa. Adotar medidas de segurança. O que são medidas de segurança? Imagina se você vai fiscalizar uma atividade dessa com uma norma genérica assim. O que medidas de segurança? Você pode apontar alguma coisa para o trabalhador, olha, você tinha que ter colocado o corrimão aí no andaime. Não, eu não sabia que essa era uma das medidas de segurança que eu deveria adotar. Está escrito aonde? Não, mas está lá na regra de ouro número 10. Tá, mas eu não sabia. Para mim, isso aí não é uma medida de segurança importante. Não vai evitar que eu caia. E aí? Ah, mas vai proteger a galera que vai passar embaixo do andaime. Ok. Mas a norma está genérica. Medidas de segurança nos trabalhos em altura. Quais? Quais? De novo, quando tudo é regra, nada é regra. Quais? O prevencionista fica se perguntando quais. O trabalhador também. Quais? Que medidas de segurança são essas? Só faça se for seguro. Não faça e não permita que outras pessoas façam se há risco de acidente. Só faça se for seguro. E essa é uma regra também difícil, hein? O que é seguro? A própria noção de segurança é um pouco insegura, né? Segurança é ausência de risco? Quando é que está a ausência de risco? Quando é que nós estamos ausentes de risco? Não faça e nem permita. Será que realmente as pessoas têm o poder de parar o trabalho das outras assim? Nesse tipo de empresa? Nessa empresa? Na sua empresa? Na minha empresa? É fácil parar o trabalho de outras? Sem ser líder? Sem ser gerente? É fácil? Não, você não vai fazer, não. É regra de ouro. Eu posso levar uma sanção se eu permitir você fazer esse tipo de trabalho. Você também pode. Complicado, né? Muito complicado. E aí, se esquece da segunda regra do Hoppe, né? Culpar não corrige nada, né? Eu vou ficar apontando dedo, ó, só faça, só permita-se. Cara, tem que educar as pessoas, orientar, acompanhar. Coloca tudo embaixo de regra, a regra acaba não funcionando. Será que todo mundo tem o poder realmente de parar o trabalho dos outros na empresa? Regra 12. Cumprir toda e qualquer norma e procedimento aplicável do sistema de gestão. Toda e qualquer. É regra de ouro. Quer dizer, qualquer coisa que o trabalhador quebrar, ele pode sofrer uma sanção. Tudo é regra de ouro. Toda a legislação e procedimento é regra de ouro. Tudo é regra de ouro. Ou seja, nada é regra de ouro. Nada é. Complicado, né? É complicado. E aí, esquece-se o quê? É impossível prever tudo. Né? Quando a gente está idealizando o trabalho, quando a gente está pensando como o trabalho será feito, a gente consegue prever muita coisa. Mas, às vezes, no dia a dia normal de trabalho, no trabalho real, no trabalho como realmente ele acontece,
as coisas vão saindo do caminho onde era previsto. E, em alguns casos, pode ocorrer um acidente. E é por isso que o prevencionista, na verdade, deve levar em conta que o trabalho como ele realmente acontece. O prevencionista não deve ficar nem tão focado no trabalho idealizado, naquilo que é pensado no escritório para acontecer, no manual escrito no escritório, no procedimento escrito dentro do escritório. Não deve pensar nisso tudo, porque nesse trabalho idealizado, tudo funciona 100% bem. Nunca falta ferramenta, nunca falta produto, nunca falta mão de obra. A empresa que deveria vender 100 peças no mês só vende 100 peças, nunca vende 105, nunca vende 130. Tudo é ideal. Mas a gente sabe que no trabalho real, às vezes a empresa, o trato era a empresa vender 100, ela vende 150, ela vende 130, e as equipes vão ter que correr. E aí vai ter que terceirizar. O terceirizado, às vezes, não tem treinamento apropriado. E aí? Às vezes, falta ferramenta. E aí o pessoal faz gambiarra. E aí? Às vezes, para esperar o especialista consertar a máquina, vai demorar um mês. A própria manutenção, então, da empresa vai ter que ver o que pode fazer para o sistema não parar. E aí? Meu filho, isso é trabalho real, com as suas variações. É claro que eu devo controlar para evitar que o trabalho real se distancie tanto do trabalho imaginado assim, a ponto de acontecer um acidente. Sem dúvida. Mas eu não devo esperar que em 100% do tempo as coisas vão dar certo o tempo todo. Isso não vai acontecer. Porque o contexto dirige o comportamento. Muito do que acontece no ambiente de trabalho acontece por causa do contexto de trabalho, acontece por causa da cultura da empresa. E não adianta simplesmente lançar 12 regras de ouro e achar que vai resolver todos os problemas, porque não vai. Quem é um manual de regras está apto a lidar com máquinas, não com pessoas. E aí, prevencionistas? Você é um manual de regras? Você vive citando regras na sua empresa o tempo todo? Você é um manual de regras? Ó, você está quebrando a regra tal, hein? Quem é um manual de regras está apto a lidar com máquinas e não com pessoas. E aí, terminando, gostaria de sugerir para você os 5 princípios do desempenho humano, o livro do Todd Conk, traduzido para português, que vem justamente do Hop, né, que a gente trouxe aí para vocês, 3 critérios do Hop. Também tem esse livro aqui, O Acidente e a Organização, que também é muito bom e traz para a gente excelentes aprendizados para a gente ter uma visão mais aberta, uma visão não tão focada, uma visão que, ao perceber um erro, ao perceber um acidente, ao perceber um incidente, a gente consiga observar o contexto da tarefa todo, que a gente não fique só centrado no trabalhador, como se o trabalhador fosse um problema a ser consertado. É olhar o contexto, é olhar os fatores contribuintes e não focar numa única causa raiz. Olhar todos os fatores que contribuíram para o acidente, que contribuíram para a falha, que contribuíram para um comportamento inseguro do trabalhador. E também o Segurança 1 e Segurança 2, né, que também é o livro que pensa nas novas visões de segurança. Outros livros interessantes aqui, o livro O Risco, do John Adams, livro Comportamento Seguro, da Juliana Bley, e livro Nova Visão de Segurança, um olhar brasileiro. Muito obrigado pela sua paciência. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curte aí, se inscreva em nosso canal. Escreva aí abaixo o que você pensou a respeito dessas 12 regras de ouro. Quero saber de você. O que você achou? Achou legal as regras? Achou como eu que essas regras não funcionam? Escreva aí abaixo. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Falou-se!